imensuráveis, frente às expectativas de fronteira ou os aspectos de moralidade além da legalidade. Você entendeu? Eu não. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas deixa eu ver se dá para elaborar um pouco. Você quer esclarecer? Pré-determinados e para serem mensurados da maneira que foram desenhados. Como fica o processo de certificação perante as partes interessadas, quando o que se discute, então, não é a legalidade, mas também expectativas da moralidade? Tá. Eu acho que a forma como eu vejo isso é que a questão da legalidade é um dos elementos da certificação. Normalmente, nos sistemas que já têm o sistema de certificação totalmente definido, como é o caso do FSC, o primeiro princípio se refere a cumprir a legalidade. No caso do FSC, são mais 9 princípios que vão além da legalidade. Esse ir além da legalidade passa grande parte por essas questões que são morais, ou seja lá o nome que a gente queira dar, mas que certamente incorporam desejos ou aspirações da sociedade como um todo. Sejam aspirações, por exemplo, de comunidades indígenas, naqueles locais onde isso seja relevante, sejam aspirações da comunidade ambiental, no que se refere à conservação, preservação de sistemas de alto valor de conservação, como é o caso do que a gente está discutindo aqui, que são elementos que realmente vão muito além da legalidade, né? Então, eu acho que modelos de certificação, eles incorporam esses elementos. Só uma ressalva, o mundo está passando por uma confusão muito grande com relação a essa palavra certificação. Então, tem sistemas de certificação unilaterais em que uma empresa cria o seu próprio selo. Depois, você tem sistemas de certificação em que associações de classe criam um determinado selo para defender os interesses daqueles membros da associação. E tem o terceiro nível de certificação, que é esse que incorpora os desejos da sociedade civil como um todo. Esses terceiros níveis, a certificação de terceiro nível, que se chama, que são aqueles que incorporam esses elementos da moralidade, vamos dizer, da sustentabilidade, né? E que são considerados os sistemas mais críveis. Então, aqueles que estão... Hoje, a gente ainda está lidando com uma confusão muito grande do consumidor. Quando ele vê um selo, ele não consegue diferenciar muito bem se aquele selo está associado a uma ação da empresa, a uma ação, às vezes, chamada de greenwash, ou se ele realmente tem um lastro de uma discussão multi-stakeholder por trás. Eu acredito que a sociedade ainda vai passar por uma confusão muito grande, ainda vai ficar mais confusa. Mas a mídia já está fazendo um papel muito grande na discriminação de selos. Então, cada vez mais a gente vê, por exemplo, ranking de selos críveis, que excluem aqueles selos que não são esses de terceira parte, que são os selos que incorporam essas discussões que você está trazendo. A segunda pergunta da Ana Lúcia Dolabella para Fábio Feldman. Com relação à adicionalidade de MDL, gostaria de saber sua opinião no sentido de que, se essa característica do MDL pode ser um freio à implementação de políticas públicas voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa, e se há ambiente para essa discussão em Copenhague. Bom, Ana Lúcia, eu acho que... Primeiro, eu queria fazer uma observação muito geral. Eu acho que o MDL é um sucesso com todas as... Que ideia, Ana Lúcia? Não sei. Eu quero te dizer que eu acho que o MDL e o mercado de carbono é um grande sucesso. Quer dizer, quem acompanhou, alguns anos atrás, de alguns anos atrás para cá, quer dizer, ninguém imaginaria que nós estaríamos um período de 4, 5 anos falando no mercado de algumas centenas de bilhões de dólares, né? Então, eu acho que é importante. A questão da adicionalidade,
ela é fundamental, porque nós não podemos esquecer que no modelo do MDL, quer dizer, toda vez que eu estou gerando um crédito de carbono, eu estou permitindo uma empresa, alguém num país anexo 1, a continuar emitindo. Então, quer dizer, nós temos que ser rigorosos no conceito de adicionalidade, porque senão, quer dizer, você tem uma perda no planeta, no clima do planeta. Não sei quem acompanha o que é o MDL, quer dizer, eu gero um crédito de carbono num país que até agora não tem um compromisso, e esse crédito, na verdade, é utilizado para reduzir a meta num país industrializado. O que eu acho é que nós temos que, reconhecendo que, na minha opinião, que o MDL foi importante, nós temos que incorporar as mudanças nesses anos e saber como trabalhar nisso. Quer dizer, como eu disse de começo, quer dizer, há uma grande discussão como é que eu posso incorporar novos mecanismos no MDL, ou seja, quer dizer, a cidade de São Paulo, está aqui o Lucon, resolve estabelecer uma meta de redução num determinado setor. Quer dizer, isso não pode ser utilizado contra, na minha opinião, quer dizer, aqueles que querem fazer o bem. Você não pode punir o bom comportamento. Então, eu acho que a discussão nessa fase do MDL é como você pode incorporar mecanismos como esse. Inclusive, é a grande discussão que talvez o David possa falar em relação ao RED, que é a discussão de como incorporar o Avoid Deforestation nessa discussão, sem dificultar, na verdade, sem reduzir o valor de mercado da tonelada de carbono. Eu estou bem otimista com todas as dificuldades que existem. Quer dizer, eu acho que nós temos que incorporar essas questões, e eu estou olhando aqui para duas pessoas que trabalham nisso, que é o Wolf e o Lucon, e dizer que a questão de transporte é a questão que mais evidencia isso. Quer dizer, como que eu vou incorporar, na verdade, a questão de transporte, levando em consideração que transporte é um conjunto de fatores e que exige uma política pública. Quer dizer, se eu estabeleço uma política pública adequada de transporte e que ela gera uma redução, quer dizer, eu tenho que encontrar algum mecanismo de estimular essa modalidade e não como é hoje, em que o MDL trabalha basicamente projeto a projeto e que você não consegue, inclusive, incorporar. Então, eu acho que, talvez não em Copenhague, mas eu acho que existe um certo consenso de que tem que haver uma flexibilização para poder incorporar essas questões. Não sei se eu respondi para você. Obrigado, Fábio. Duas perguntas sobre o mesmo assunto para o David. A primeira do Oswaldo Lucon. Sobre a reserva legal, qual a sua opinião com respeito aos argumentos de que, aspas, os países desenvolvidos já desmataram seus territórios? Eles deveriam recompor os ecossistemas perdidos também? E a Catarina Piso, quais das modificações que estão sendo propostas para o Código Florestal o senhor acha que são as benéficas? Como o senhor acha que devem ser administradas as reservas legais? Dentro das propriedades ou planejadas dentro da paisagem macro das bacias hidrográficas, por exemplo? E quem faria isso? Quem as administraria? Só isso. Excelentes perguntas. Se tivéssemos uma meia hora se eu tivesse uma meia hora para responder, seria melhor, mas já que só tenho uns 2 minutos, eu vou tentar responder de uma maneira bastante resumida. Com relação à recomposição dos ecossistemas dos países desenvolvidos, eu poderia provocar um pouco e dizer que, de fato, de uma certa forma, isso já está acontecendo em certas regiões do mundo desenvolvido. Se você olhar, por exemplo, no nordeste dos Estados Unidos, é justamente isso que está acontecendo. A cobertura florestal está aumentando em muitas áreas que eram áreas agrícolas até provavelmente o final da década da Segunda Guerra. E que muitas dessas áreas do primeiro mundo estão começando a entrar numa fase quase pós-industrial, onde uma consequência de ter uma economia principalmente baseada no setor de serviços é que você tem realmente uma concentração da produção agrícola
nos países que são mais eficientes, Brasil sendo um deles. Então, de uma certa forma, a expansão da cobertura florestal pode ser interpretada como consequência do desenvolvimento agrícola do Brasil e outros países que têm realmente vocação agrícola. Mas eu diria também, respondendo mais ao texto implícito da pergunta, que eu estou interpretando como sendo injusto, né, uma ideia que é meio injusto dos países que já desmataram tudo para estar reclamando sobre o desmatamento no Brasil. Eu diria a mesma coisa. Primeiro, seria interessante que o Brasil não repetisse os erros que os países do primeiro mundo cometeram, que todo mundo reconhece que estamos realmente numa crise ambiental causado pelas emissões de carbono e o volume de carbono na atmosfera, que é correto e justo que os países desenvolvidos assumem a liderança e assumem a maior parte dos custos disso, e espero ver isso acontecendo mais concretamente a partir do encontro de Copenhague no final do ano. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é ingênuo politicamente achar que Brasil, China e os outros países que talvez nem tanto no passado, mas certamente no presente, estão contribuindo para o aquecimento global, que eles são, de uma certa forma, isentos pelos pecados do primeiro mundo em assumir as responsabilidades que eles têm no mundo de hoje. Eu digo, como estrangeiro, que tem orgulho de ser inglês, mas que viveu muitos anos aqui no Brasil, que um país que eu conheço profundamente, que se o Brasil quiser assumir um papel de mais destaque nos palcos globais, que eu acho completamente correto, que é historicamente inevitável, com um papel de maior destaque vem também maiores responsabilidades, e isso é fato. E isso vai ter que ser, o governo brasileiro vai ter que conduzir esse processo, mas a gente pode constatar de fato que as posições do governo brasileiro nas negociações internacionais que têm a ver com o clima têm de fato modificado em aspectos importantes com o correr dos anos. Isso vai continuar. Agora, questão do código que eu acho benéfico, bom, deixa eu te dar uma resposta honesta, né? Se a gente estivesse negociando o Código Florestal de zero, e se o Código Florestal atual foi colocado na mesa como proposta hoje em dia, eu, do ponto de vista ambiental, diria que é maravilhoso, né? Tudo é benéfico, né? 80% na Amazônia, pô, legal, né? Agora, eu acho que o fato é que o Código é uma legislação que tem seus elementos polêmicos, mas ele tem seus elementos que eu acho que devem ser consensuais. Entre eles, a produção agrícola, como qualquer outra atividade econômica, mas mais do que qualquer outra atividade econômica, depende para sua produtividade em fatores ecológicos, depende da qualidade do solo, depende da conservação dos recursos de água doce, depende de um regime de clima regular e previsível. Então, a agricultura, mais do que qualquer outra indústria, é uma indústria que precisa realmente olhar a questão do manejo ambiental com seriedade. Eu acho um erro entrar, nesse momento obviamente não temos tempo, de entrar em discussões sobre o que seria a porcentagem correta de reserva legal em qualquer bioma, mas que deve haver reservas legais em cada bioma, eu acho absolutamente essencial. Do ponto de vista de como manejar, se a gente deve ter reserva legal dentro e fora da propriedade, eu acho que a gente deve ter em ambos, né, tanto dentro como fora. Mas eu acho importante a gente trabalhar no nível de paisagem. E é importante entender que, mesmo se vamos imaginar que cada produtor